Muito bem. Então, pessoal, vamos começar com um assunto novo, né? Crescimento parcial e total de uma função. Vamos com um exemplo, né? Vamos supor que nós temos a função x vezes y ou x ao quadrado vezes y, né? Vamos com essa função, tá? Uma função de duas variáveis. E queremos saber como se comporta essa função né, em algum ponto em particular. Vamos dizer que nesse ponto aqui, né? Pode ser essa melhor, né? Esse ponto aqui. Que coordenadas tem esse ponto? Vamos ver, né? Esse seria o eixo X, né? Sabemos, o eixo X. O eixo Y. Aqui está a escala, eu vou desenhar a escala aqui, né? 1, 2, 3. E aqui negativo, né? Aqui a escala. Aqui também, né? A escala. Muito bem. Esse ponto, olha, está em X, está em 2. Então tem coordenadas esse ponto. Vamos colocar aqui, né? O ponto né? Rosa teria coordenadas em X é 2 e Y a altura é 1. Tá? Tem essas coordenadas. Então, nós queremos analisar o comportamento dessa função nesse ponto. Que comportamento? É dizer, como está variando a função. Tá? Quanto varia a função nesse ponto quando a gente varia somente a variável x, tá? Ou quanto varia a função quando a gente varia simplesmente a variável y, tá? Vamos supor que a gente dá né, a uma variação, esse vai representar a variação da variável x, tá? Tá certo? Este símbolo a gente indica, vocês lembram, né? Um delta sempre indica uma variação, né? Em cálculo, né? Então seria variação e variação dx. Colocamos simplesmente variação dx, tá? Então, variação de x, vamos dizer que nesse caso seja 0,1, tá? 0,1, por exemplo. Tá, vamos colocar um pouquinho mais, 0,5 para poder observar no gráfico, né? Então, olha, a gente estava aqui, que tem essas coordenadas, né? Tá certo? Essas coordenadas aqui. Estávamos aqui. Se a gente acrescentar né, variar a variável x 0,5, então onde estaremos? Tá? O ponto final que vou desenhar de converge, então estará por aqui, né? Nós estaremos por aqui, tá certo? Então, porque, olha, já era 2 aqui, né? Era 2. Se a gente, nesse caso, como é positivo, quando essa variação é positiva, então acrescenta, aumenta a variável x, né? Então aqui é positivo, 0,5, então nós estamos em 2,5, tá? Porque era 2 e acrescentou 0,5, então nós estamos em 2,5, né? Então nós estamos aqui nesse ponto, tá? É dizer que esse ponto correu, né? Avançou para a direita, tá? E o que nós queremos saber é quanto a função variou, tá? Ou não variou, né? A gente quer saber isso. Então, para isso, a gente faz o seguinte, tá? Então, a gente vai calcular, para saber isso, a gente vai calcular o valor da função aqui, quanto vale a função aqui, tá certo? Vamos, então, determinar z igual, quanto vale a função aqui, para poder saber quanto variou, né? Quanto era aqui e quanto era aqui, quanto é aqui, né? Tá certo? Então, vamos determinar o valor da função no ponto inicial, é dizer, no ponto rosa, né? Tá? Lembrem que o ponto verde, que seria a posição final, tá? Que avançou, né?
tem coordenadas, a gente pode escrever aqui, teria coordenadas 2,5, que em x avançou, né? E em y, aqui vou colocar ponto e vírgula melhor para diferenciar com isso. Y continua sendo o mesmo. Y se mantém, tá? Não varia nada. Ok? Então, a única coisa que está variando é o x. Olha, era 2 e aqui vai ser 2,5. O que acontece com a função? A função agora, né, vamos substituir aqui. Então, olha, x era aqui, é 2. Então, seria 2 ao quadrado multiplicado por y. E quanto y? Vale 1. Tá certo? Então, aqui seria 2 ao quadrado, 4, vezes 1, 4, né? Continua sendo 4. Então, a função aqui vale 4. Tá certo? E agora vamos fazer a mesma coisa desse lado. Agora, nesse ponto aqui. Vamos determinar quanto vale o z. Z igual, tá certo? Seria, e a quanto vale o x nesse ponto verde? Aqui o x vale 2,5, então 2,5 ao quadrado, tá certo? Multiplicado por y, aqui y, mas o y vale, continua valendo 1. Quanto é esse, né? Quanto é esse valor? Vocês podem multiplicar, né? 2,5 multiplicado, né? Por 2,5, porque 2,5 ao quadrado é isso, né? 5 por 5, 25, né? Levamos 2. Aqui seria 10, 12, né? E aqui seria a 10, né? 2 por 2, 10. Levamos 1 aqui. E aqui 2 vezes 2, 4, 6, né? Oh, perdão, 5. Eu estou me adiantando. Aqui, então, colocamos isto. Somamos aqui 6, né? E aqui tenho duas casas decimais, né? Aqui 1 e aqui outra casa decimal, né? Tá certo? Conta, né? E aqui então vai ter a soma, né? 1 mais 1 é duas casas decimais. Então, isso. Resultado, então, seria 6,25. O resultado disso aqui. Multiplicar por 1, 6,25. Muito bem, pessoal. Isso daqui vocês podem fazer também com a calculadora, né? Esse elevado ao quadrado. Ok. Pronto, agora sim. Se x variou isso, claro, mas porém o y não variou nada, né? Aqui, nesse caminho, né? Então, até a gente poderia escrever que delta y é zero, né? Tá? É zero, né? Não variou nada, tá? Não teve uma... uma variação zero indica que essa variável não muda, né? É constante, tá certo? Olha, se a gente andar assim, né? Horizontal, é constante. Tá? Isso é importante que você reconheça. É dizer, toda vez que a gente andar, né? Deslocar o ponto onde calculamos a função horizontalmente, se paralelo ao eixo x, assim, né? O y não vai mudar. O único que vai mudar é o x, tá? Isso é importante, que você reconheça. Então, a variação aqui de y é zero, né? Tá? Mas vamos simbolizar a variação de y dessa forma, sempre, né? E a gente se pergunta, e quanto é a variação do z, né? Quanto é a variação do z? Quem é z? É o valor da função, né? Tudo isso é o z. Quanto é? Né? Então, nós já calculamos, olha, quanto era o z no ponto final. A gente pode dizer aqui z no ponto final, né? A gente pode colocar isso da seguinte forma, P final, PF final, menos quanto era o z no ponto inicial. Tá certo? No ponto final, nesse caso, então, quem seria? Seria o ponto verde, né? Esse ponto. E ponto inicial seria essa daqui, rosa, né? Ok, pessoal? Mas tem que ser sempre, para calcular a variação de alguma coisa, de alguma quantidade, né? A gente sempre vai ser
o valor final, no ponto final, tá? Menos o ponto inicial, nessa ordem. É assim que você calcula a variação, tá? Então, ou a gente pode usar uma notação mais apropriada. Isso daqui eu acho que não aparece muito nos livros. Então a gente vai usar F mesmo, olha. Que a todo isso a gente vai chamar de F. Né? Que é a função, né? Toda a expressão a gente chama de F. Então seria essa função calculada, né, na posição final, é dizer que no x final, y final, menos essa função calculada no ponto inicial. Tá certo? No ponto inicial, né? Até vou colocar dessa cor, né? X inicial, y inicial. Tá certo? Tá? Então, vamos calcular agora sim, né? Nós temos essa fórmula. Então, não esqueçam dessa fórmula, anotem essa fórmula, né? Então, variação de z será a função no ponto final. Esse aí seriam as coordenadas do ponto final, né? Esse aqui o x, é dizer, seria... Esse daqui seria o xf, e esse seria o yf. Este seria o o xi inicial, e esse seria o y inicial. Então vou substituir essas informações aqui, né? Então aqui seria 2,5, tá? Vamos colocar de cor verde, né? 2,5 e 1, y vale 1, tá? Menos a função, tá certo? Menos a função em onde? Na posição inicial, aqui. E quanto é? É 2, y é 1. O x1, né? Perdão, o y1 e x é 2. Muito bem, mas essa daqui já calculamos. Isto é justamente esse valor que nós calculamos, né? 6,25. E este é o valor aqui, 4. Então, quanto foi a variação? A variação foi 2,25. Tá certo? Então, a essa variação, né, que é isso que nos interessa aqui, significa que se a gente andar, né, dar um passo de tamanho de 0,5 na direção horizontal, né, a partir desse ponto, né, que ponto era? 2,1, né? A partir desse ponto, a função varia 2,25 unidades, tá? E como aqui a função, perdão, a única variável que está mudando aqui é x e o y se mantém constante, então este de aqui será uma variação parcial, porque não são as duas variáveis que estão variando, tá? Somente uma está variando, que é o x. Então, a essa variação a gente chama de variação parcial em relação a x. E vamos denotar da seguinte forma, um delta e x aqui, para indicar que está variando somente x, o y está se mantendo constante, tá? Então vamos simbolizar assim, em vez de escrever um delta somente, a gente escreve delta x, assim. É só símbolo, só notação, só para indicar que a única variável é x, tá? Então, a essa daqui que a gente chama variação, né? Vamos escrever o nome apropriado, variação parcial da função, tá? Da função em relação a x. Em relação a x, a variável x, né? Ok? E essa fórmula que está aqui, essa forma a gente pode ajeitar ainda, mas se você prefere deixar desse jeito também não teria problema, mas tem outra fórmula, né, que aparece mais nos livros, né, a definição da derivada não, perdão, a variação parcial, né.
que seria o seguinte. Seria, né? F final, tá? Em geral, né? Esse será um ponto assim, né? Com coordenada, né? Esse ponto que está aqui, né? Vai ter coordenadas assim, né? Opa, aqui. Vou colocar outra cor melhor. Tá, esse ponto terá coordenadas em geral, um x qualquer, um x0, vamos dizer, né? Y0. Tá? Um ponto em particular não sempre vai ser 2,1, né? Pode ser outro ponto, né? Tá certo? Então a gente vai escrever inicial, né? Então inicial aqui, eu acho que essa daqui poderíamos mudar dessa forma. F x0 y0, né? Esse daqui, né? Inicial será isso, x0 y0. Ponto em particular que vai ser dado. E o final, como a gente vai andar somente na direção horizontal, a única coisa que vai mudar vai ser o x. Então, inicialmente era x, x0, perdão. E a gente vai acrescentar esse valor, vai adicionar mais, né? Mais. Então, aqui iria mais delta x. Então, seria esse valor mais esse acréscimo. Vírgula, e o y não varia nada, né? Tá certo? Não varia nada. Então, essa seria a fórmula em geral, tá? Que se apresenta mais nos livros, tá? Dessa forma, a definição da variação parcial da função em relação a x, né? E não essa, mas se vocês quiser usar, pode usar isso, né? Posição final e a posição inicial, né? Dessa forma. Ok? Verifiquem. Olha, comparem esse argumento com esse argumento, né? Aqui estão as variáveis, né? A única variável que mudou foi o x, tá vendo? Esse fica mais claro aqui, né? Tá certo? Olha, aqui era x inicial, né? Sempre esse aqui será inicial. E aqui é x0 mais algum né? Aumento da variável x. E aqui o y se mantém a mesma coisa, né? Muito bem, pessoal. E vamos agora fazer um exemplo. Se quem varia é o y, então nesse caso, se ΔX é zero e ΔY, aí vamos avançar a mesma quantidade, mas na direção vertical, né? Tá certo? 0, aqui tem que ser vírgula, né? Assim, coloquei ponto, tá? É vírgula, né? Então, em vez de avançar horizontalmente esse ponto, vamos avançar verticalmente, porque isso que acontece quando o y varia e o x se mantém constante. Então, nós estávamos aqui. Eu vou aguardar essa informação, acho que vou precisar, mas essa informação não preciso mais. Esse daqui. Então, a gente, em vez de ir para a direita, a gente vai para cima. Vamos colocar de outra cor. Vamos usar... Que cor? Vamos ser vermelho, então. Vermelho. Então, a gente vai avançar aqui. Estará por aqui. Um pouco mais baixo, né? Tem que ser no meio. Aqui. Porque vai avançar 0,5 só. Olha, o y, 0,5. Tá? Então, nós estamos aqui. Né? Avançamos tudo isso verticalmente. Né? Deslocamos. Esse ponto, tá? Agora tem coordenadas. Que coordenadas tem esse ponto, né? Vamos escrever esse ponto vermelho aqui, né? Esse ponto vermelho tem coordenadas, vamos lá. Aqui a altura, não, qual o x dele? O x dele continua sendo 2, tá vendo? Porque o ΔX justamente é zero, né? Não varia nada, né? Continua sendo, em x não muda nada, né? 2. O y muda, né? Porque, olha, era 1 aqui. E agora vai acrescentar mais isso. Então, vai estar na altura de 1,5, né? 1,5. Então, o y agora é 1,5.
Aqui vamos colocar novamente ponto e vírgula para diferenciar com isso, tá? Então, agora calculamos a função, a função aqui, né? Nesse ponto aqui. Então, quanto vale a função aqui, né? Então, z seria o seguinte, né? O quanto vale o x é 2 ao quadrado, vezes, né? Aqui, eu vou substituir nessa fórmula, né? Esse é o que manda, é essa daqui, né? O x era 2, então 2 ao quadrado, vezes y. Quanto y? 1,5. Então, aqui seria 4 vezes 1,5. E isso vai dar 6, né? Então, a função vale 6 aqui, né? E então teve um acréscimo, né? Porque era 4 aqui, né? Não sei se está ficando claro isso aqui. Essa seta, né? A gente pode melhorar. Isso, né? Era nesse ponto, tá? Nesse ponto que a função vale 4. E aqui vale 6, né? E aqui nesse ponto verde a gente já calculou e dava 6,25, né? É dizer que se a gente mudar na direção vertical, ela varia menos, né? Que na direção horizontal, porque na direção horizontal a função aqui avalia 6,25 e teve essa variação, né? Esse acréscimo, né? Quanto aumentou? Isto aqui, quanto aumentou ou quanto diminui? Aumenta quando é positivo, né? Quando é negativo aqui, o resultado pode dar negativo, significa que diminui, né? Então, nessa direção, a função aumentou 2,25. E vamos ver nessa direção. Então, para calcular nessa direção, a gente já vai usar a notação delta y, né? Porque seria a variação parcial da função em relação a y. É dizer, que a única variável que muda seria o y, né? Aqui. Então, igual, tá certo? Igual ao valor da função final, esse seria, né? X final. Eu estou usando essa mesma notação, na verdade, essa mesma fórmula, né? Final, tá certo? Então, final quanto seria? Final seria esse ponto, né? Final seria o vermelho, né? Esse aqui, vermelho. Então, seria 2, né? 1,5 menos o inicial. Quanto é inicial? Inicial é essa rosa, né? Que seria 2,1. Tá vendo? Tanto para a variação parcial em relação a x e em relação a y, a inicial, o ponto inicial é o mesmo, né? 2,1 aqui e aqui também. O que muda é o ponto final. Igual, né? Continuamos aqui para calcular. Quanto vale essa função? Nesse ponto vermelho, vale 6 aqui, né? E na rosa vale 4. Então, variação foi 2. Tá certo? Então, positivo, né? Deu resultado positivo, então significa que a função aumentou de valor. Se a gente andar verticalmente desse ponto a esse, acrescentando essa quantidade, a variação é 2. Ok? Então, é menos, né? Que nesse caso. É dizer, andando horizontalmente, parece, né? Pelo menos nesse ponto, né? Variando horizontalmente, a gente consegue aumentar mais rápido a função. Se a gente andar verticalmente, um pouco menos, né? Ok? Então, essa seria então a variação parcial da função em relação a y. Já. E existe uma fórmula parecida a isso para a variação parcial em relação a y? Sim, né? Porque, olha, eu poderia escrever isso da seguinte forma, seria f, usando para um caso geral, né? O inicial vai ser a mesma coisa, né? x0, né? Como nós falamos, y0. Esse é o ponto de partida, né? Esse daqui. Mais, né? Agora, o que vai mudar é o ponto de chegada. Em vez de o x variar, é dizer, ter um delta x, não vai ter, né? Simplesmente vai ser x0. E aqui também x0. O que vai mudar é o y. Então, seria y mais delta y.
Tá certo? Então, essa seria a fórmula. Perdão, pessoal, aqui eu estou me confundindo, não é? Aqui não vai mais, né? Aqui vai menos. E aqui também vai menos, né? Porque uma resta, né? E calculamos o valor da função, restamos, né? Para calcular a variação parcial, a gente vai restar, né? Comparar o valor final menos o valor inicial. Então, aqui tem que ser menos, né? Eu tinha colocado mais. Ok, pessoal? Então, façam essa correção. Então, é isso. Para isso serve esse crescimento parcial, nesse caso, para que serve para poder ver como se comporta uma função em algum ponto em particular, né? Aqui. Vocês podem praticar e calcular, por exemplo, o que acontece com a função aqui. Nesse aqui estaríamos no ponto aqui menos 2, menos 2 e para y2, menos 2,2 nesse ponto. Esse será o ponto de partida. Esse aqui poderia colocar de cor rosa, né? Tá certo? Então, é um exercício que eu vou deixando já para vocês. Vamos supor que Δx faz o mesmo acréscimo, 0,5. É dizer que vai avançar a esse ponto. Tá certo? Vai avançar a esse ponto, né? E você precisa determinar quanto varia a função. Você determinar Δx. Quanto vale? Quanto avança a função? Quanto aumenta ou quanto diminui, né? E que acontece, esse seria isso, né? Variação parcial da função em relação a x. E se varia somente o y, né? Então você subiria aqui, né? Tá certo? E o que acontece com a função? Aumenta ou diminui? E quanto aumenta, né? Então, com certeza aqui a gente precisa calcular Δyz. Quanto é? Então, eu vou deixando esse exercício para vocês. Essa mesma função, para essa mesma função, porque em diferentes pontos a função pode se comportar de uma forma diferente. Se a gente andar aqui, por exemplo, talvez horizontalmente, aumente menos que andar verticalmente. Ou pode ser que em vez de aumentar, diminua, né? Tá certo? Como saber que está diminuindo? Quando esse resultado vai dar negativo. Tá certo? E você poderia pegar outro ponto também, se quiser, só para praticar aqui, né, nesse ponto, que seria, que teria coordenadas menos 2, menos 1. O que acontece a função aqui? Como se comporta, né? Então, para isso que serve esse conceito de crescimento parcial de funções, né? De funções, para poder analisar o comportamento da função, tá? Mais detalhado, né? Mas tem que calcular em ponto por ponto, né? E para que serve e crescimento total? O que seria? Então, o crescimento total é quando a função ou quando as variáveis mudam, as duas variáveis mudam, né? Total, né? Total, tá? É necessariamente os dois têm que mudar, tá? Então, vamos com um exemplo, nesse mesmo caso, né? Vamos a esse gráfico aqui, né? Então, vamos supor que tanto o x e tanto o y variam. E variam, vamos dizer que é a mesma quantidade, mas não é necessário que sejam iguais. Mas nesse caso, por facilidade, eu vou dizer que varia mesmo, tá? Mas um deles pode variar mais, tá? Que outro, tá? Isso daqui quem define né? É você, né? Que você define quanto você quer variar sua variável, tá? Ou nos livros vai decidir, né? O livro, né? No exercício, né? Quanto varia. Então, vamos analisar essa situação. Nesse caso, quando varia tanto x, tanto y, você não vai se mover somente horizontal ou verticalmente. Você vai se mover em ambas direções simultaneamente. Tá certo? Nesse caso, já vou apagar isso porque está muito cheio, né, de informação. Vamos apagar aqui. Tá? E refazer, né? Vamos lá aqui também. Tá, então nós estávamos aqui
Então, o x varia 0,5, então eu posso caminhar assim, né? Ando, né? Estou aqui já. O x variou isso, né? Já está em 2,5. Mas o y também varia 0,5, então eu preciso subir, né? Então já estarei por aqui, tá? Então o ponto final que vamos indicar, nesse caso da cor verde também, tá? Verde, tá certo? Seria esse ponto, mas esse aqui, não, esse aí simplesmente foi um ponto momentâneo, né? Então não vou tirar esse ponto porque não é a posição final. É como se a gente andou, né? Assim, e depois levou o ponto para cima, tá? Então aqui não tem nada mais. Então o ponto final seria isso, né? Que coordenadas tem o verde? Aqui vamos mudar. Coordenadas tem em x 2,5, claro, 2,5. E em y 1,5, né? Porque está nessa altura. 1,5. Tá certo? Então seria isso. E você diz, mas eu posso pegar outro caminho. Em vez de ir esse caminho horizontal e depois vertical, eu poderia tomar esse caminho primeiro vertical, né? Vertical, vamos fazer de outra cor. Vertical, eu poderia tomar esse caminho vertical e depois horizontal, né? É dizer, primeiro variar o y, 0,5, e depois variar o x, também 0,5. Você vai chegar ao mesmo ponto? Sim. Tá vendo, né? Você conseguiu conferir, né? 0,5 aqui, 0,5 aqui. Chega ao mesmo ponto. Não importa por que caminho você ande, né? Vai chegar ao mesmo ponto final. Tá? O que importa é o ponto final. Nesse caso, tá? Então, pronto. Esse é o ponto final. Aqui as coordenadas são essas e no inicial as coordenadas são essas, né? E agora vamos calcular o valor da função. Aqui o valor da função já era, a gente acho que calculou, nós usamos, né? Era 4, já, tá certo? Era 4, não vou calcular novamente, né? E aqui, quanto é o valor da função? Aí sim, vou precisar calcular. Então, x ao quadrado, no ponto final, é 2,5 ao quadrado. Vezes y, quanto é 1,5, né? Tá aí. Quanto dá esse resultado, tá? Para acelerar, vocês podem usar sua calculadora. Eu também vou usar aqui, tá? Então, vamos lá. 2,5 vezes 2,5 vezes 1,5, quanto me dá? Me dá 9,375. 9,375. Tá? Esse é o resultado que eu obtive usando minha calculadora aqui, né? Então, esse seria o valor da função nesse ponto aqui. Vamos colocar com uma seta. Aí. Tá? Então, agora sim, vamos calcular a variação total. Agora seria a variação total, sabe por quê? Porque estamos variando tanto o x e tanto o y. Tá? Então, aqui seria no ponto, né? A fórmula, essa fórmula, o legal dessa fórmula é que sempre vai ser a mesma, essa daqui não vai mudar, né? Porque sempre essa é a posição final, posição inicial, né? Tá? Então vamos lá, vamos acelerar um pouco aqui. Delta z, então será igual o valor da função no ponto final, que é 9,375, menos do ponto inicial, 4. Que resultado vai dar para delta z? Tá? Olha, lembrem que se é de crescimento parcial ou variação parcial, tá? Isso também às vezes chamam de variação, em vez de crescimento, chama de variação. Variação parcial ou crescimento parcial, mesma coisa. Então, quanto vai ser o resultado nesse caso, né? Vocês podem usar sua calculadora ou você, né, faz isso rápido, né? Quanto? 4 você tira, fica 5,375. Então, a função aumentou isso. Aumentou isso, né? Muito bem. Então, significa que nessa direção, né? Quando a gente anda nessa direção, a função aumenta mais rápido ainda, né? Porque, olha,
horizontalmente, eu lembro, né? Deu, acho que 2,25 aumentou, né? Horizontalmente, tá? Horizontalmente. Vamos anotar essas informações aqui, né? Deu, né? Delta XZ, né? Estamos analisando nesse ponto, tá? Deu 2,25. E na direção vertical, se a gente andar somente na direção vertical, deu 2, tá? Deu 2. E a total, é dizer, quando a gente varia ambos, se anda né, assim, né? A função varia 5,375. Tá certo? Muito bem, anotamos essas informações. Eu acho que a gente pode ir eu posso escrever, antes de continuar aqui, eu vou escrever aqui a fórmula, né, em geral, que é como aparece nos livros, é assim. Como tanto o x e tanto y vai mudar, então vai aparecer aqui o delta y também, né? Então aqui seria y mais delta y, tá certo? Então aqui menos, né, nessa parte. Ok, então essa seria a fórmula de crescimento total, né? Aqui delta y. Muito bem, então salvem Professor, essa fórmula, sim? é possível o delta Z não variar, tipo, ele ficar zero? A função O é, delta Z é o final. sim, sim, é possível, pode acontecer que esse de aqui dê zero, então significa que a função nessa direção é constante, né? Nessa direção que você está andando é constante. Aí é como se ela fosse uma reta, que Hum, sempre vai estar nos pontos iguais, por exemplo, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. uhum. Tá, e nesse caso, não necessariamente reta, não sei se tem a ver com reta, mas, por exemplo, você lembra, né, das curvas de nível, você lembra? Curvas de nível, né? Lembro sim. A curva de nível, a função é constante, você lembra, né? F é constante. Então, por exemplo, nesse ponto, deve passar uma curva de nível dessa função. E se você andar, você fizer, né, escolher uma variação adequadamente, né, aqui, de modo que esse ponto se desloque ao longo da curva de nível, vamos dar um exemplo assim, né? Vamos desenhar. Imagina que a curva de nível seja isso. Estou imaginando simplesmente. Eu não sei ainda qual seria a curva de nível. Pode ser algo diferente. Mas vamos supor que esta aqui seria a curva de nível. Então, se eu escolher adequadamente o delta x e delta y, nesse caso, por exemplo, né, vamos imaginar que a gente ande a esse ponto aqui, né? Estava aqui e a gente anda aqui. Então, nesse caso, eu preciso escolher um delta x positivo, pode ser esse, mas delta y tem que ser um pouco, tem que ser negativo, né? Porque tem que descer. Então, se eu fizer essa escolha correta e dizer que meu ponto final esteja na curva de nível, que passa por nesse ponto também, então significa que essa variação vai ser zero. Por quê? Porque o valor da função aqui, vamos dizer que aqui vale 4, né? Então aqui quanto vale? Se essa é uma curva de nível, vale 4 também. Tá certo? É dizer que z vale 4 aqui. Então significa que a variação da função é zero. Ok, pessoal? Então, pode acontecer isso, que a função não varia nada, né? Então, o que significa? Como se pode interpretar isso? De uma forma bem legal, né? Que a gente está andando em cima da curva de nível, tá? Se a gente andar em cima da curva de nível, claro, nossa função não deve variar. Quando a gente anda para os lados da curva de nível, né? Para a direita ou para baixo, né? Da curva de nível, aí sim, né? A função vai variar. Tá? Mas essa curva de nível não sempre é uma reta, né?
Pode ser, né, como já nós falamos, uma parábola, uma hipérbole, uma circunferência ou uma reta, né? Pode ser também. Tá Ok, bom, pessoal, professor. Obrigada. tudo bem, né? Então, ok, essa é a fórmula, anotem, tá? Do crescimento total. Aquela última parte da explicação, estou falando do crescimento total, tá, tá, pessoal? Porque estou aqui, por exemplo, para ele andar, né? Desse ponto a esse ponto tem que variar tanto o x e tanto y, tá? Nesse caso, né? Ok. Uma coisa importante aqui, né, de esses resultados que às vezes pode criar confusão. Olhem bem esse resultado aqui. Eu vou apagar isso aqui para comentar um pouco mais. Isso também, vamos apagar. Então, muitas pessoas podem pensar o seguinte, olha, variação total, né? Como é total, então deve ser a soma da variação parcial em relação a x, mais variação parcial em relação a z. Muita gente poderia pensar isso, né? Então, se a somar isso, eu preciso obter isso. Não. Isso não é um requisito, não é necessário que se cumpra isso e não se vai cumprir sempre. Pode ter uma coincidência que ao somar isso dê isso, mas não é sempre. Então, você deve colocar isso como desigualdade. Dizer que não é sempre que vai se cumprir, que sejam iguais, essa soma dar isso. Em geral, esse resultado vai ser diferente dessa soma, tá, pessoal? Então, nesse caso, sempre você tem que calcular as três por separado. Não basta calcular dois e depois somar e não dá. Tem que calcular os três, porque esses três podem ser diferentes, tá? Em geral. Muito bem, né? E disso que trata crescimento parcial e crescimento total de uma função, tá, pessoal? Para saber, né, como a função se comporta em alguma parte, né? Em que direção eu devo andar para que né, minha função varie mais, né, ou minha função varie menos. Tudo isso pode ser respondido, né, calculando esses crescimentos, tá? Ok, como vocês notaram, não é difícil, tá? Tem um detalhe, né? Só tem que ter um pouco de paciência para não cometer alguns erros. Ok, pessoal, vamos falar agora sobre taxa de crescimento, tá? Taxa de crescimento de uma função, né? Aqui seria assim, né? Taxa de crescimento ou de variação também, pode ser, taxa de crescimento de uma função. De uma função. Muito bem. Então, vocês devem lembrar bastante desse termo taxa, né? Ou taxa de crescimento, de cálculo 1 também. O que é taxa de crescimento? É velocidade. É velocidade, né? Velocidade de crescimento, né? De crescimento. Ou variação, né? Como está variando. A função, né? Com que rapidez está variando. Muito bem, isso a gente usa muito, né? No seu dia a dia, por exemplo, quando você baixa um arquivo, né? De internet, né? Está descarregando. Aí aparece, né? A taxa, né? Com que você vai baixando. Quantos bytes ou megabytes por segundo, né? Para que serve isso? Para ter uma previsão, né? De em que tempo você vai terminar de baixar um arquivo, um filme, né? Tá certo? Se, por exemplo, um filme tem, né? Vamos dizer, 1 giga, né? De
ocupam, né, 1 giga de tamanho, né, de memória. Então, significa que se você está, vamos exagerar, né, vamos dizer que a internet é muito veloz, então você está baixando 100 megas por minuto, por exemplo, né? 100 megas por minuto, então você vai baixar em 10 minutos, né? Você terminaria de baixar esse filme, né? Porque 100 megas, né, por minuto, então 1 giga, então vai ser, né, 10 vezes isso, né? Tá? E então serve para fazer previsões, em que tempo você vai poder terminar, né, descarregar, né? Claro, né, se essa taxa não mudar, né, porque às vezes essa taxa muda, né, tem momento em que ele aumenta, depois diminui, né, fica oscilando às vezes, né. Então, em estudo de funções acontece a mesma coisa, né. Vamos supor que em algum ponto, nesse ponto a gente quer saber com que rapidez, com que velocidade ela está crescendo se a gente anda horizontalmente, tá certo? Com que rapidez está andando se a gente andar verticalmente, né? Tá certo? Então, podemos determinar algumas taxas aqui, né? Para poder saber o quê? É dizer, se eu andar, se eu andar 2 unidades, para poder saber quanto vai variar minha função, né? Quanto vai ser o crescimento parcial, tá? Dessa função nessa direção, né? Isso é para fazer previsões, né? Se já sei quanto é a taxa de variação aqui, vamos imaginar que eu falo, né? Olha, a taxa de variação, vamos assim, representar pela letra T. Vamos dizer que seria 4 se a gente andar na direção horizontal. Falo 4. O que significa? Significa que a função vai variar 4 por cada unidade que eu ande na direção horizontal. Se eu ando aqui, por exemplo, 1 unidade, aqui significa que a função vai, né? Vamos supor. Quanto era a função aqui? Você lembra? A função era z igual a 4, né? Então, vamos variar isso para não criar confusão. Vamos dizer que a taxa de variação que representa pela letra T seja 2. Seja 2. Então, significa isso o seguinte, que esse 2 significa que por cada unidade que eu ande, né, ele vai variar 2 unidades. Significa que, olha, andei quanto? 1 unidade, porque eu fui de 2 a 3, né? Então, aqui já vai ser 6. Se eu andar mais outra quantidade, né, mais outra unidade aqui, então já vai ser 8 a função, né, o z. É dizer, para fazer essas previsões, é dizer, por exemplo, quando esteja na posição 6, o x6, quanto vai ser minha função? Para fazer essas previsões, eu preciso saber essa taxa, é dizer, quanto a função aumenta ou diminui, né? Aumenta ou diminui, quando andamos uma unidade, né? Para fazer essas previsões, a gente precisa saber isso, né? Então, é muito importante a gente ter né, uma boa fórmula para determinar isso. Isso que a gente pretendemos fazer aqui, tá? Então, vamos então começar com a taxa de crescimento na direção horizontal, né? Como no nosso exemplo, é dizer, quanto aumenta a função quando a gente avança uma unidade na direção horizontal, tá? Para essa função, né, que nós temos aqui. Então, nós podemos fazer o seguinte, para fazer esta estimativa, né? Vamos representar então com a letra T, ou a taxa, né? Só para simplificar, T. Ou escrevemos taxa melhor, né? Taxa, aqui, então, em vez de escrever T, taxa. Então, vamos dizer, queremos saber se a gente andar horizontalmente, né? Imagina assim, né? Então, para isso, uma fórmula inicial é fazer o seguinte. Comparar, né? Taxa, vamos escrever aqui, horizontal primeiro, né? Horizontal. Quando a gente anda horizontalmente, né? Taxa horizontal. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular quanto a função varia, né? Seria varia quando a gente anda horizontalmente. Isso seria, então, a variação parcial da função em relação a x.
e vou dividir isso por quanto eu avancei, delta x, o crescimento de x, porque o y não existe, né? Quando a gente anda horizontalmente, né? Tá? Então, vamos considerar já esse resultado que nós temos. Esse delta x poderia ser qualquer valor, tá, pessoal? Nesse caso, não, eu vou escolher isso porque a gente já trabalhou. Então, eu quero saber isso, né? Então, vamos avançar desse ponto inicial, né? Vamos colocar de outra cor esse aqui, cor verde, por exemplo, né? Com que rapidez está variando nossa função se a gente andar horizontalmente, né? Opa. Se a gente andar horizontalmente. Tá? Então, nós estamos nesse ponto agora aqui. Nós calculamos já esses valores que aparecem aqui, né? Essa variação foi quanto? Foi essa variação parcial, foi 2,25. E essa variação e para que variação de x? 0,5. Tá certo? Então, este resultado, quanto me dá, né? Vamos ver. Esse resultado, vamos usar a calculadora. Então, seria, né? 2,25 sobre, né? Dividido por 0,5, me vai dar 4,5. 4,5. Que significa isso? Como posso interpretar esse resultado? E que a cada unidade que a gente andar na direção horizontal, ou seja, na direção horizontal é onde justamente na direção em que o x varia, então a função, então z, tá? A função, então z varia 4,5 unidades, tá certo? 4,5 unidades. Tá? Avança. Olha, por quê? Por que chegou a essa conclusão 4,5? Porque, olha, porque quando andei metade, esse 0,5, porque, olha, de aqui até aqui, quanto andei? 0,5, né? O x variou 0,5. Andou somente isso, 2,25. E se eu andar mais outra quantidade, né? 0,5 a esse ponto, chegar a esse ponto que está aqui, né? Então, se aqui aumentou minha função 2,25, quando andei 0,5. Aqui vou andar novamente a mesma quantidade, 0,5. Então, quanto vai andar? 2 vezes isso, né? Que seria 4,5, né? Faz sentido, né? Tá certo? Então, essa taxa tá, pelo menos assim, está funcionando bem. Ok? Então, se eu andar 2 unidades aqui, e chegar aqui, a função deve variar, já deve ser 9, né? Deve variar 9 unidades, né? O dobro desse aqui, né? Tudo bem. Então, é isso que representa essa taxa horizontal, né? Quanto varia a cada unidade que a gente anda na direção horizontal, ok? Mas isso usando essa variação, né? Nós chegamos a esse resultado. Mas a gente pode dizer, olha, em vez de andar a metade, depois andar outra metade para completar um passo, vamos dizer, uma unidade, por que eu não calculo melhor, então, diretamente isso? Diretamente isso, né? Já vou diretamente a esse ponto. Então, nesse caso, claro, já o delta x já não seria 0,5, senão seria 1. Né, que mais? Então, o ponto final, né, esse ponto final, já teria coordenadas, em x seria 3, e em y continua 1, né? E a gente vai calcular a função para isso, né? Quanto seria a função para isso? A função para isso, para
para esse ponto seria quanto, né? Vamos substituir aqui na fórmula, né? Então seria x vale 3, 3 quadrado, y quanto vale? Vale 1, então a função vale 9, né? A função vale 9 aqui, nesse ponto. Então significa que a variação da função, quando variamos simplesmente x, desde esse ponto a esse ponto, tá certo? Quanto seria? Seria o valor final, 9, menos o valor inicial, 4. E quanto fica? 5. E segundo essa taxa horizontal, quanto foi a previsão? 4,5, né? É diferente, né? E a gente poderia também usar, na verdade, essa mesma fórmula, mas para essa variação, já não usando essa variação, sino usando essa variação, né? Tá certo? Porque você lembra que essa variação é uma escolha que a gente faz, não é sempre tem que ser 0,5. Pode ser 1, pode ser 1,5, né? Pode ser outro valor. Então, o que eu estou pretendendo fazer aqui é o seguinte, e se eu escolher, né, dois diferentes crescimentos, será que vai dar o mesmo resultado a essa taxa horizontal? Vamos ver, né? Olha, vou usar a mesma fórmula. Quanto foi a variação? Foi 5. Né? Foi 5 aqui, eu calculei, né? Nesse último segundo caso. E quanto foi a variação do x? Foi 1. E 5 sobre 1, 5. Então, nesse caso, a taxa horizontal, né? Horizontal, vamos escrever aqui, horizontal. Tá? Lembrando, né, que esse primeiro cálculo foi usando ΔX 0,5. E esse segundo eu estou usando já um ΔX 1. Deu diferente, né? É pouco, mas deu diferente. Então você diz, mas qual tem razão então? Esse daqui que está dizendo que a cada passo que eu andar, a função aumenta 4,5, ou essa que está dizendo que a cada passo a função aumenta 5 unidades? Qual deles é a razão? Na verdade, nenhum. Pelo menos para ser rigoroso, mas aproximadamente está certo. Podiam ser isso, porque até esses resultados são próximos. Mas se a gente for rigoroso, nenhum deles, né, seria uma boa taxa de variação, ou taxa de crescimento. Por quê? Porque deveria ser único esse valor, tá? A velocidade deveria ser única. Não deveria depender de ΔX, né? Tá? Né? Porque aqui, quem sabe, se a gente considera um ΔX igual a 2, já dê outro valor, né? Então, vamos redefinir essa taxa, né? Tá certo? Então, essa taxa não ficou tão legal, mas a início é bom, né? Talvez a gente pode usar isso, né? Em algumas situações em física, né? Ou em engenharia, né? Pode ser que você use isso, né? Simplesmente dessa forma a taxa de variação ou velocidade de crescimento, né? Mas uma forma de que isso fique perfeito é fazer o seguinte, fazer que o ΔX tenda a zero. Isso já fez você em cálculo 1 também, eu acredito, né? Tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, que para mim vou redefinir a taxa horizontal nesse caso. Tá? Eu estou chamando taxa horizontal é quando somente o x varia, tá, pessoal? A isso que estou chamando de taxa horizontal, é dizer, a taxa de crescimento da função quando a única variável que varia é o x, tá? Varia somente x, tá? É isso que chamo taxa horizontal, né? Então, eu vou fazer isso, eu vou calcular isso daqui, porém, para um ΔX bastante pequeno, é dizer que eu vou calcular o valor limite disso. Então, limite disso daí. Tá? Vocês podem notar,
Não sei se... Acho que a gente poderia fazer isso aqui. Que esse resultado vai ser único. Não vai depender mais de ΔX. Né? Até porque o ΔX vai tender a zero, né? Mas não é zero. Não estou dizendo que é zero. Simplesmente que ΔX vai ser muito pequeno. Que a gente vai andar muito pequeno aqui no ladinho. Não vai ser uma variação que você consiga ver. Né? Vai ser uma variação que você não consiga ver. Se você, né, vai ser um bem próximo. E se você colocar uma lupa, você vai ainda ver um espaço entre eles. E se você né, ainda usar o microscópio, ainda vai existir um pequeno espaço entre eles, né? Tá certo? É dizer que esse ponto final vai ser um ponto bem próximo desse inicial, né? Mas você tem que andar, né? Não estou dizendo que ele não ande, você tem que andar um pouco. Mas esse pouco tem que ser bem pequeno. Muito bem, pessoal. Então, como ficaria então esse resultado aqui, né? Você lembra que a definição disso é essa, né? Eu até escrevi essa daqui. Seria então, vai ficar, né? O limite, vamos escrever aqui. Acho que a gente precisa de mais espaço. Vai ser então limite quando ΔX tende a zero. Tá? Vocês verifiquem que estou falando simplesmente da variação de x. Nada aparece em relação a y, porque y é constante, tá? Y constante. Não estou mexendo nada com y. Então, essa variação, tá aqui a fórmula, seria isso. Eu vou reescrever. E dividido por ΔX. Ok? ΔX. Muito bem. Então, eu vou apagar esses cálculos que eu fiz. Não, acho que vamos manter para poder ver, né, comparar com esse resultado que nós vamos ter aqui. ΔX. Então, em vez disso, eu acho que eu vou apagar essa aqui. Tá? E calcular. Então, nesse caso, quem seria o x0? É o ponto onde estamos calculando, é o ponto de partida aqui. Esse daqui, né? Que coordenadas tem? Esse aí, 2. Então, aqui seria 2. E aqui seria, né, 1. E aqui seria 2. E aqui seria 1, né? Tá certo? Eu estou substituindo. E o ΔX, nesse caso, não deve ser um valor grande, um valor que a gente considere, né? Que a gente vai impor. Aqui o ΔX vai ser um valor arbitrário, né? Indefinido, não vamos definir, como acontecia aqui nesses casos aqui que a gente, né, colocou esse valor e esse valor. Aqui não vamos fixar o ΔX, senão vai ser um valor bastante pequeno. A única condição é que ele seja bem pequena, tá? É isso, eu vou calcular então isso, né? Cada um. Vamos calcular aqui. Então, vou calcular cada um desses, né? Então, vamos calcular F. Vamos colocar de outra cor para diferenciar disso. Então, vamos calcular F 2 mais ΔX, como arbitrário, 1. Se eu substituir isso aqui, é dizer, onde aparece x, eu vou substituir por quem? Por esse. Como que fica? Vai ficar, né? 2 mais ΔX ao quadrado, parênteses, né? Quadrado, multiplicado por 1. Por quê? Porque o y é 1, né? Tá certo? Aqui estou considerando o seguinte, que o x vai ser tudo isso e y vai ser isso. Eu estou substituindo essas informações aqui, tá? E deu esse resultado, né? E multiplicando isso não altera nada. Então fica isso, né? Tá certo? Então ainda a gente poderia abrir aqui, né? Usar um pouco de álgebra, né? Esse seria binômio ao quadrado, então vai dar 2 ao quadrado, 4. O produto, 2 vezes o produto desse, né? 2 vezes 2 ΔX, né? Mais esse segundo ao quadrado, tá? Pessoal, eu estou aplicando essa fórmula
para quem não está me entendendo. O primeiro ao quadrado, 2 vezes o produto deles, mais esse daqui, tá? Essa é a fórmula que estou aplicando aqui. Tá? Não se esqueçam, muita gente acaba confundindo. Só escreve isso, mas esquece disso, né? Mas é importante, aparece isso daí. Tá? Que justamente seria essa parte. 2 vezes 2, 4, né? Então, já simplifico aqui. 4. 4 vezes esse, né? Muito bem. E esse valor quanto era? A gente já calculou isso. Essa parte mais fácil disso. Quanto era isso? Esse era... a gente calculou 4, né? 4. Muito bem. Então, vou substituir já aqui essas informações que né, eu achei. Então, aqui vou colocar, então, apago isso e vou colocar já esse resultado que achei, né? 4 mais 4 vezes delta x. Vou colocar bonito aqui, né? 4 vezes delta x mais delta x ao quadrado. E aqui menos 4, né? Não esqueçam de dizer menos, né? Sempre tem um menos aí, porque uma comparação do valor da função em 2 pontos diferentes. E aqui menos 4. Pronto, pessoal. Então, eu tenho isso. E aqui faço as simplificações, né? Olha, aqui tem 4. Eu simplifico com esse 4. Pronto, já estamos a um passo de encontrar esse resultado. Então, escrevo aqui. Limite. Eu vou continuar aqui. Eu acho melhor continuar aqui em cima. Vamos lá. Vamos continuar aqui em cima, tá? Então, escrevo, né? Taxa. Simplesmente coloco horizontal, né? Isso eu estou chamando informalmente dessa forma. Taxa de crescimento na direção quando nós andamos horizontalmente. Ok? Então, seria o seguinte, né? Vou escrever 4 vezes delta x, né? Tem um limite ainda, né? Na frente, limite. Quando delta x tende a zero, agora sim, né? 4 vezes delta x, mais delta x ao quadrado, né? E dividido por esse delta x. Mas quando eu tenho dois números, se somar no numerador, né? Tenho assim, a mais b dividido por c. Esse c divide o a e divide o c. Ou, perdão, divide o b. Então, mesma coisa. Esse delta x vai dividir a esse daqui e vai dividir a esse daqui. E aí vem algumas simplificações, né? Conveniente, olha. Vai embora, vai embora. E aqui, olha, também, esse com esse. Pronto, então nosso limite ficou mais simples. Limite delta x tende a zero. O que sobrou? Vou escrever aqui, de rosa. 4 mais delta x. Nada mais, olha, bem simples. Igual. Agora sim, aplicamos o limite, né? Limite de 4. Vocês já sabem isso, é de cálculo 1. 4, né? Porque é uma constante, ele não vai variar. Por mais que você varie delta x, esse aqui não vai variar. Agora, limite delta x, quando delta x tende a zero. Então, está dizendo aqui dentro, delta x tende a zero, se aproxima a zero. Então, isso daqui se aproxima a zero. Tá certo? Então, quanto fica o resultado dessa taxa? 4. A taxa horizontal é 4. Olha, como você está vendo, não depende do delta x. O delta x foi embora, sumiu daqui. Ok? Então, comparando com essas taxas, né, que inicialmente se calculou, fixando um delta x, né, grande, né, deu diferente. Tá certo? E qual deles correto? O correto é isso. Tá certo? 4, né? Claro, ficaram próximas, né? Mas essa é a forma correta, é dizer, usando o princípio, o conceito de limite. Tá certo? Então, nesse ponto, essa função, né, que estamos tratando, né? Essa função que nós estamos tratando. Essa função varia com essa velocidade, ou que cresce com essa velocidade, né, nesse ponto.
quando a gente anda horizontalmente, né? Horizontalmente. Mas a gente não calculou ainda como varia, né? Essa função quando a gente anda verticalmente ou em qualquer direção, tá? Mas vamos entender primeiro, né? Como seria horizontalmente, tá? Mas é nesse ponto, 2,1. Significa que pode ser que se a gente avançar a esse ponto, vamos imaginar que estamos aqui, nesse ponto a velocidade, né, de crescimento, é dizer, que essa taxa horizontal, nesse ponto já seria diferente. Tá certo? Tá? É porque essa taxa horizontal, como nós definimos, vai depender unicamente do ponto. É dizer, que aqui a velocidade é tanto. Por exemplo, pode ser aqui é 4, né? Calculamos. Mas pode ser que a gente andar para o lado direito, nesse ponto a velocidade já seja outro valor. Pode ser que seja 5. E aqui pode ser que seja 7, não sei, né? Teríamos que calcular para cada ponto esse limite, né? Ok? Então, para isso que serve a taxa de crescimento, né? Ou isso seria, né, a taxa de crescimento, e serve para quê? Para fazer previsões, né? Se a gente andar uma unidade ou 2 unidades para a direita, quanto a função vai variar, né? Para fazer algumas previsões, né? E isso é muito importante na física, tá? E na engenharia também, com certeza. Tá ok, pessoal? Mas, por outro lado, você deve estar se perguntando, mas você vai ter que calcular limite novamente de cálculo 1, tudo isso? Não. Eu fiz aqui porque era simples essa função, né? E você viu que não é difícil. Na realidade, você já sabe em que se transforma o que é um limite dessa forma, né? De uma divisão, né? Esta daqui, esta definição, é este limite que justamente a gente vai chamar de derivada parcial, né, de z, da função z, em relação a x. Justamente, por que em relação a x? Porque a única coisa que varia nessa operação, né, nessas variações, é o x. O y se mantém constante, porque a gente está andando somente horizontal. Tá certo? Então, significa que você vai poder usar, né, as propriedades de derivadas de cálculo 1, das derivadas ordinárias, que a gente, de cálculo 1, as derivadas que aparecem em cálculo 1, a gente chama de derivadas ordinárias, tá, pessoal? Ordinárias. Então, para calcular as derivadas parciais, você vai usar as mesmas propriedades das derivadas ordinárias, porém precisa tomar um certo cuidado, que quando você vai derivar em relação a x, o y permanece constante. Por quê? Porque justamente na definição da derivada parcial da função em relação a x, o y não varia nada. Quem varia é o x, né? Ok, pessoal? Então, para finalizar, da mesma forma nós podemos definir a taxa vertical, né? É dizer, com que rapidez a função varia se a gente andar na direção vertical, é dizer, se a gente andar assim. Tá certo? Né? Com que rapidez? Nesse caso, né? Opa, aqui era o y constante. Nesse caso, quem que vai ser constante? O constante vai ser o x. Tá certo? Constante. E a definição seria isso, né? Limite da variação parcial da função em relação a y, né? Essa aqui, né? Dividido pela variação da variável y, né? Porque é o único que varia, né? O Δx é zero aqui. A variação, né? Δx é zero. Então, quando ΔY tende a zero. Tende a zero não significa que isso aqui vai ser zero, né? Você já sabe, né? Tende a zero. E a isso que a gente vai chamar de derivada parcial de z em relação a y. E quem se mantém constante aqui? O x. O x que se mantém constante. Então, você vai aplicar todas as propriedades de derivada ordinária que você conhece de cálculo 1 e mas adicionando essa propriedade, né? Ou essa observação de que o x tem que se manter constante quando você deriva em relação a y. E aqui o contrário, né?
Ok, pessoal? Então, nós temos esses dois taxas, né, de variação. Um horizontal, que seria a derivada parcial em relação a x, e outro vertical, que seria a derivada parcial de z em relação a y. E teria uma taxa de variação em qualquer direção, não é nem vertical, nem em qualquer direção, é dizer, uma mistura disso, que a gente chama de derivada direcional, que a gente vai falar na última parte desse capítulo, do capítulo de derivadas parciais, tá? Tá certo? É dizer, que não somente podemos calcular a velocidade nessa direção horizontal, nem somente na direção vertical. Podemos calcular, na verdade, em qualquer direção, tá? E a gente vai ter uma fórmula para isso. Então, como uma forma de prática, eu poderia pedir para vocês, né, calcular já usando, você tem duas maneiras. Use limite, como eu fiz aqui. Para essa função, pelo menos, não é difícil. Você calcular a taxa de variação vertical nesse ponto, né? Horizontal já nós calculamos. Vertical. Aí, se você não quer usar isso, então você já pode usar a derivada parcial. E você também pode conferir que a derivada parcial, né, usando, né, a derivada parcial e não usando o limite, deve dar o mesmo resultado. Mas, claro, você calcula a derivada parcial, você tem que substituir nesse ponto o valor tem que calcular a derivada parcial nesse ponto, né? Quer dizer que você tem que substituir o x por 2, né, no resultado da derivada parcial, e o y por 1. Que é o resultado disso, dessa expressão que sair, vai ter que dar 4, né? E você poderia calcular, fazer a mesma coisa para isso. E aí deve dar outro resultado, não sabemos quanto, né? E para você poder saber, né, em que direção cresce mais rápido. Será na direção horizontal ou na direção vertical, nesse caso, né? Tá? E depois você pode fazer a mesma coisa em outro ponto, né? Você ir praticando, por exemplo, aqui. Nesse ponto verde, né? Aqui seria coordenadas menos 2,3. Faça a mesma coisa, calcular a taxa horizontal e a taxa vertical, tá? Pratiquem, né? Para a próxima aula, vocês podem também apresentar isso. Com isso, eu acho que a gente, né, para por enquanto, ok? Então, a gente se volta a ver daqui a alguns dias, né?